João capítulo 6, versículos de número 66 a seguir. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Deixa eu compartilhar essa rápida palavra com você. Aleluia. Oh, glória. João capítulo 6, versículos 66 a seguir. A Bíblia fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos repetir de novo esse versículo 68. E respondeu-lhe Simão Pedro, vamos lá, 1, 2, 3. Senhor, para quem tu tens? Vamos ler mais uma vez, 1, 2, 3. Senhor, aleluia. Hoje eu queria falar sobre isso. Para quem iremos? Para quem iremos? Eu sei que quando olhamos para a Bíblia, nós sabemos que a essência do Evangelho está em Jesus Cristo. A essência daquilo que cremos está nele. E nós cometemos graves erros como igreja. E quando eu falo nós, eu também me aplico. Eu me coloco no meio dessa realidade. Porque muitas vezes nós aprendemos tantas coisas sobre o Evangelho. Nós ouvimos tantas coisas sobre Jesus. Nós ouvimos tantas coisas que diz respeito ao que é ser igreja, que nós acabamos anulando o que de fato a Bíblia fala sobre o Evangelho. E é muito interessante que muitas vezes nós aceitamos muito o que falam, mas nós não temos tempo para olhar a palavra e discernir se o que estão dizendo de fato está na Bíblia. E nós precisamos tomar muito cuidado. Eu não sei se você sabe, mas mais de 5.000 seitas existem e elas são extraídas da Bíblia. Através de textos isolados da Bíblia, existem mais de 5.000 seitas que dizem viver algo que na verdade não é o Evangelho. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque entre o que ouvimos e o que a Bíblia diz, nós precisamos sempre estar focados no que a Bíblia diz. Porque é a palavra que vai construir essa realidade em nossas vidas. É a palavra que vai nos fundamentar para vivermos a vontade de Deus. É a palavra que vai nos firmar diante de dias maus, diante de momentos específicos, e nós não podemos negligenciar o fato de que, sem a palavra, nós seremos alvos fáceis. Sem a palavra, naturalmente, nós vamos ter a capacidade de retrocesso. Sem a palavra, nós não vamos conseguir ir até o final de uma longa caminhada, porque é a palavra quem nos sustenta. Eu posso usar uma analogia sobre o poder da palavra, quando eu olho para Pedro andando sobre as águas. Pedro está no barco, uma tempestade, uma ventania absurda, as coisas estão acontecendo, Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro olha para Jesus e diz: se és tu, manda-me ir ter contigo. E aí Jesus olha para Pedro e diz: vem. E muitos falam, Jesus então disse vem, e Pedro andou sobre as águas. Sim, mas usando a analogia do texto, nós podemos dizer que Jesus disse vem, e Pedro andou sobre a palavra. Jesus liberou uma palavra, e aquela palavra se tornou fundamento para o sobrenatural na vida de Pedro. Pedro não se apegou ao mar.
Pedro se apegou à palavra. Pedro não se apegou à tempestade. Pedro se apegou à palavra. E quando ele deixou de olhar para a palavra e começou a olhar ao redor, a Bíblia vai dizer que Pedro começou a afundar. Mas quando ele olha para a palavra novamente, que é Jesus, ele volta e se coloca de pé sobre as águas. Porque as tempestades tentarão nos afogar, as circunstâncias tentarão nos anular. Mas quando nós estivermos focados na palavra, nada vai nos fazer desistir. Aleluia. É por isso que, dentro do que Jesus está falando com os discípulos, Jesus está tendo um discurso um pouco duro. A pregação de Jesus aqui em João 6 não é uma pregação fácil. Jesus olha para o povo e está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os irmãos dele, os amigos dele de Nazaré olharam e falaram assim: mas peraí, desceu do céu e é de Nazaré? Que história é essa? Então Jesus começou a confrontar o povo pela palavra. Jesus começou a falar e as pessoas começaram a medir o que ele falava com a realidade dele. Ele é de Nazaré e está dizendo que veio do céu? Esse cara é louco. E aí Jesus engrossa o caldo, né, do discurso dele, e ele começa a falar: aquele que não comer da minha carne e que não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. E depois ele fala: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não será salvo. Então os discípulos, na verdade, começaram a se assustar também. O povo começou a se assustar ainda mais, porque existia uma cultura dentro de Israel, no Velho Testamento, de que o homem não poderia ingerir sangue de animal, porque Levítico diz que a vida da carne está no sangue. Então sangue é vida. É nesse lugar, no Velho Testamento, numa revelação anterior, numa revelação antiga, o homem não poderia ingerir o sangue, porque o sangue representava a vida do animal. E Deus não queria que a vida do animal estivesse no homem. Mas quando Jesus vem e fala: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, os homens assimilam a fala de Jesus aos animais. E eles dizem: se eu não posso ter a vida de um animal dentro de mim, por que eu tenho que ter a vida de um homem dentro de mim? Isso é loucura. E eles repreendem a Jesus. O que eles não sabiam era que o que Jesus estava dizendo era exatamente o que ele queria dizer. Porque Jesus, ele não veio apenas para nos libertar do pecado. Jesus, ele não veio apenas para nos tirar do inferno. Jesus veio para que a vida dele estivesse dentro de nós. E agora, com a vida dele em nós, nós poderíamos viver uma vida abundante. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então sempre foi o propósito de Deus que nós tivéssemos vida. Só que eles não entenderam o discurso, mas era exatamente o que Jesus quis dizer. E diante dessa fala, muitos começaram a sair do ambiente da pregação. Por quê? Discurso duro demais. Esse discurso é pesado demais. E as pessoas começaram a sair. E os discípulos estavam junto com Jesus, mas os discípulos não estavam convictos do que Jesus estava dizendo. Jesus estava construindo discípulos, eles ainda não estavam prontos. Então é natural que eles se assustem. Mas Jesus, quando vê todo mundo indo embora, por causa de um discurso pesado, Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês também não vão com eles? Vocês também não vão pegar o bonde e vão-se embora? E aí Pedro olha para Jesus e fala: para quem iremos? Eu sei que tem gente que fala para onde. Eu sei que tem gente que canta para onde. Tudo bem. Não é uma heresia. Mas o texto diz que é para quem iremos nós. E aí vem a chave do texto. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem eu vou? Para quem eu vou recorrer? Se eu quero viver salvação, se eu quero me tornar um novo homem, se eu quero me tornar uma nova pessoa,
se eu quero ser alguém à imagem e semelhança de Deus, se eu quero honrar ao Senhor, se eu quero ser uma referência de homem de Deus, para quem que eu vou? Eu posso encontrar um rabino, eu posso encontrar um mestre da lei, eu posso encontrar um bom homem, eu posso encontrar um bom pai, mas eu preciso do Senhor Jesus, para que eu me torne quem Deus quer que eu seja. Então, para quem eu irei, se as palavras que vão trazer vida para mim estão com o Senhor? Não existe outro lugar. O que os discípulos estão dizendo é: não existe outro lugar. Ainda que o discurso seja duro, ainda que seja pesado ouvir algumas coisas, ainda que dê raiva quando ouçamos algumas coisas, quando ouvimos algumas coisas, tem hora que dá raiva, tem hora que dá vontade de, mas fazer o quê? Se é isso que vai trazer vida aqui, se é isso que vai trazer estrutura aqui, se é isso que vai fazer a minha casa caminhar segundo a tua vontade, se é isso que vai me fazer prosperar, se é isso que vai me fazer avançar, então, para quem eu vou ficar aqui, chorando, com raiva, mas te ouvindo, porque eu sei que é a tua palavra. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Porque não existe outra forma de sermos bem-sucedidos na nossa vida, se as palavras de Jesus não estiverem no nosso coração. É impossível vivermos uma vida de sucesso se nós não estivermos firmados na palavra. E não na palavra de alguém, na palavra de Jesus. Paulo sabia tanto disso, que a recomendação de Paulo para Timóteo é: Timóteo, quando for pregar, meu filho, não pregue sobre a palavra. Pregue a palavra. Se você não tiver um discurso, então abra a Bíblia, leia a Bíblia, aplique o versículo e vai-se embora. Para de querer inventar moda. Hoje em dia, as pessoas querem ter uma revelação poderosa, para que o povo saia do culto falando assim: uau, que revelação. E eu estava conversando com a pastora Raíssa esses dias, e por isso o teor da minha pregação, você pode falar assim: poxa, está um teor mais simples, e vai se acostumando, porque nós vamos voltar a falar de princípios do Evangelho de uma forma bem simples, porque as pessoas estão querendo um tanto de revelação poderosa, e ninguém lê a Bíblia para ensinar o básico do Evangelho. Está todo mundo querendo surfar em revelação, e ninguém em fundamento. E o que a Bíblia está dizendo é isso. Gente, prestem atenção nas palavras de Jesus. Ouça o que Jesus diz. Esteja atento ao que Deus está falando. Porque o próprio Jesus, em João 14, quando tem uma conversa com os seus discípulos, tem um discípulo, Filipe, que olha para Jesus e fala: Jesus, eu estou com o Senhor, eu estou contigo há tanto tempo, o Senhor fala do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: é sério? Você ainda não entendeu isso? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu vou falar de novo. Jesus disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque as coisas que faço, Filipe, eu vi o Pai fazer. E aqui vem a chave da nossa pregação de hoje. E as coisas que eu falo, eu ouvi o Pai falar. Então, quando os discípulos dizem: só tu tens as palavras de vida eterna, os discípulos estão dizendo: eu sei que para eu entender Deus, a vontade de Deus e o que Deus tem para a minha vida, eu tenho que ouvir o Senhor. Eu tenho que ouvir o Senhor Jesus. Então pode não ser confortável, pode não ser legal, às vezes o discurso é duro, ser confrontado nem sempre é gostoso. E nós sabemos que o Evangelho é um lugar de confronto. Nós sabemos que o Evangelho é um lugar de perdas. Nós sabemos que quem quer viver a essência do Evangelho vai ter que abrir mão de alguma coisa em algum momento. Melhor, vai ter que abrir mão de alguma coisa em todo momento. Porque o tempo todo nós vamos descobrir hábitos que nós temos que deixar para trás. O tempo todo vamos ver atitudes que nós falamos: tem que deixar isso para trás, isso não condiz com o coração de Deus. Como que eu vou me comportar nessa situação? Eu tenho que saber de Deus.
Porque Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas uma coisa é certa, a única chance que temos de sermos bem-sucedidos, a única chance de vivermos uma vida plena e abundante, é se nós prestarmos atenção e abraçarmos as palavras de Jesus, que representam a vontade de Deus. E baseado nisso, eu trouxe algumas coisas que Jesus falou que eu digo ser importante para a gente. Se eu pudesse hoje, eu fiquei desesperado essa semana, eu falei, gente, quanta coisa maneira Jesus falou. Se eu tiver que escolher isso para um culto, meu Deus, não tem como. Mas aí eu tentei pegar versículos que abrangem várias coisas, para nós entendermos. E eu vim aqui hoje, para você ouvir do seu Pai Celestial, fundamentos que vão te fazer se tornar um excelente pai aqui na terra. Eu vim aqui hoje para trazer realidades do Pai Celestial, para nos fazer ser homens e mulheres íntegros e fiéis e leais ao Senhor aqui nessa terra. Quem está aqui comigo diz amém? Se Jesus estivesse aqui hoje, talvez eu diria que a primeira coisa que ele falaria para vocês está lá em João 16:33. João 16:33, a Bíblia fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Primeira coisa que Jesus falaria para nós aqui hoje seria: ei, a paz que vocês precisam não está ao redor de vocês. A paz que nós precisamos não está à nossa volta. Se não está à nossa volta, tempestades não determinam paz. Problemas não podem ser determinantes para roubar a minha paz. Dificuldades extremas não podem ser determinantes para roubar a minha paz, porque a minha paz precisa estar nele. Se eu estou em Cristo, eu tenho que aprender a estar em paz, ainda que ao meu redor esteja tudo dando errado. Porque a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Imagina alguém dizer, está dando tudo errado, mas fica feliz. Tipo assim, está um caos, mas fica tranquilo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que ele está dizendo? Se eu venci, você também vai vencer. Meu Deus. Então aprenda a ter paz no meio de guerras. Aprenda a ter paz no meio de tribulações. Aprenda a ter paz no meio de problemas. Aprenda a ter paz no meio de ambientes conturbados. Aprenda a ter paz em ambientes de traição. Aprenda a ter paz em ambientes onde o diabo está querendo destruir o que Deus construiu. Aprenda a ter paz, porque paz não é resultado de ambiente, mas a paz que está em Deus habitará em você e transformará ambientes ao seu redor. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala com ele, fica em paz. Se eu pudesse te dar um segundo conselho, quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Eu diria o que Jesus disse aos seus discípulos em João 14. Eu imaginei Jesus sentado aqui hoje e falando assim, eu vou dar uns conselhos para esse povo. Sabe qual é o contexto de João 14? A última ceia. Logo depois, no capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração sacerdotal, abençoando o povo que vai ficar porque chegou a hora da sua morte. Então olha para mim, Jesus está para morrer. Quem é Jesus? Pode deixar o texto. Quem é Jesus? Jesus foi o cara que perguntou para os discípulos, querem ir embora não? E eles, não, vou ficar contigo. Então todo mundo abriu mão da vida para estar com Jesus. Todo mundo abriu mão de emprego, de família, de casa, para seguir a Jesus. Quem está aqui comigo diz amém. E agora o motivo pelo qual todo mundo abriu mão da vida vai morrer. É porque nós somos crentes, nós estamos lendo a Bíblia e já sabemos do final da história. Eles não. Eles tinham uma palavra. Ele vai morrer, vai ressuscitar
Mas quem que tem uma palavra que teu marido vai morrer e vai ficar tranquilo quando chegar a hora? Imagina, irmão, Deus chegar para você, chegar para a Raiz e falar assim, ó, gente, você vai morrer. Fica tranquila, a morte está garantida, já falei com você. Aí eu sei que ela já vai se desesperar na hora da notícia, né? Aleluia. Já vai ficar assim, oh Deus, me leva, ele não. Aleluia. Aí chegou a hora da morte. Quem que fica feliz quando alguém que você ama, que você abre mão da vida, que você abre mão de tudo para viver algo? Agora essa pessoa está dizendo assim, vou morrer. Gente, esses discípulos estavam desesperados. Você vê o desespero pelas atitudes que eles têm pós-morte. Que mesmo sabendo, mesmo Jesus corrigindo, é um Pedro que nega, os outros que voltam a pescar, os outros que se escondem dentro de uma casa com medo. Porque se mataram o dono da rebelião, imagina o que não vai fazer com os súditos. Todo mundo estava com medo. Aí vem Jesus, senta numa mesa, ceia com esses caras, lava os pés deles, e depois que lava os pés dos discípulos, se assenta e vem com um discurso maravilhoso. Qual que é o discurso? É o que é o discurso dele para você agora, é o segundo conselho. Não se turbe o vosso coração. Olha que forte. Diante de tudo que vai acontecer, guarda o teu. Não se turbe. Cadê? João 14:1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração. Eu sei que o contexto não é o melhor contexto. Eu sei que perdas, por mais que ninguém esteja preparado para vivê-las, é uma realidade que todos viveremos. Eu sei que dores, pessoas que amamos vão, erram, falham. Mas não se turbem o coração. Não se desesperem. Creiam em Deus e creiam em mim, diz Jesus. Porque ele vai dizer, na casa do meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, estou indo preparar lugar. Então eu irei, voltarei, atrairei vocês a mim. E então, vocês saberão o que eu estou querendo dizer com isso. Ou seja, não se turbe o coração no meio dessa tempestade. Não se turbe o coração diante dessas histórias que estão acontecendo, das dores que você está vivendo ou das perdas que você viveu. Não se turbe o coração, porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Creia em Deus. Creia que Ele é capaz de restaurar. Creia que Ele é capaz de trazer de volta o que o inimigo roubou. Creia que Ele é capaz de fazer tudo novo. Creia que Ele é capaz de mudar a tua história. Ainda que você não queira, creia que Ele pode mudar a realidade que você está vivendo. Creia que essa empresa que está prestes a falir pode vir a se tornar a empresa mais lucrativa do Brasil. Creia que o teu ministério, que está afundado por dores, possa ressuscitar com um nível de autoridade muito maior. Creia, mas não se turbe o coração. Guarda o teu coração. Blinda o teu coração. Guarda o teu coração e aprende que um coração guardado tem palavras de fé na boca, porque a boca fala. E nós sabemos que o poder da fé está em falar, e que quando falamos pela fé coisas acontecem. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. A terceira coisa que eu acho que Jesus falaria para a gente, está lá em Mateus 7. Aleluia. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Por que eu acho que Jesus falaria isso? Porque eu vejo muita gente dentro da igreja machucada,
por causa de pessoas. Eu vejo que na igreja tem muitas pessoas machucadas, feridas, até mesmo decididas a abandonar a igreja por causa de pessoas. Só que Jesus nos ensinou a lidar com pessoas. E eu imagino ele sentado aqui hoje, falando assim: pessoal, lembra do que eu falei em Mateus 7? O quê? Leia comigo. Cuidado com os falsos profetas. Aí você está pensando no anticristo, no demônio, né? Não, ele pode estar aqui no meio da gente. Olha o que o texto diz. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas. Então esse falso profeta não é o pastor que prega. Esse falso profeta é a ovelha que se diz ser ovelha. É o que o texto está dizendo. É isso ou não é? É isso ou não é? Vou perguntar de novo. É isso ou não é? É, porque senão a gente rasga a Bíblia. Eu vou embora, tá tudo certo. Olha lá. Eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos frutos. Não é pela aparência. Não é pelo que mostram ser. Não é porque gritam, rodam e falam em línguas. É porque tem ou não tem fruto. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, quando a árvore ela dá, mas se a árvore for ruim, os frutos são ruins. Você quer conhecer as pessoas que você pode confiar? Olha para o fruto. As pessoas de confiança, elas têm fruto. Elas não são perfeitas, mas têm fruto. Elas têm ações e atitudes que reverberam além do contexto igreja. Você quer saber quem a pessoa é? Começa a andar um pouquinho com ela fora daqui da igreja, porque aqui todo mundo finge bem. São 2 horas de culto. Em 2 horas todo mundo finge. A questão é quando você está lá fora, que as coisas começam a acontecer e você não tem que fingir nada para ninguém, porque o pastor não está vendo, meu líder de ministério não está vendo. Aí você entra na sua casa e você não tem fruto, você não trata bem a sua esposa, você não trata bem os seus filhos, você não trata bem o seu marido, você não trata bem os seus filhos. No seu trabalho você é um péssimo exemplo. Chega atrasado o tempo todo, não faz o que o patrão manda e ainda diz que é crente, que estava orando e jejuando. Discurso espiritual não valida um fruto ruim. E nós estamos nos machucando por pessoas que fingem ser ovelhas, mas não são. E Jesus sempre disse: tomem cuidado. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Cuidado, irmão. Ninguém aqui é perfeito. E se você estiver procurando uma igreja perfeita, faz um favor para mim, não entra nela. Porque na hora que você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. Não existe um lugar perfeito. Aqui, nós estamos lutando para tornar essa igreja numa igreja saudável. Numa igreja onde Jesus reina, onde Jesus governa, onde a vontade dele é estabelecida, onde a tua casa é preservada, onde tua vida é preservada, onde você é liberto, não manipulado. Nós estamos tentando construir um ambiente seguro. Mas nós não temos o controle sobre pessoas. Você não tem controle sobre pessoas. Então seja espiritual e maduro para saber olhar e enxergar frutos. Porque é pelo fruto que você vai conhecer se a árvore é boa ou ruim. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Louvor. Vem aqui, por favor. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diz amém. Você não pode colocar a sua salvação em jogo, porque pessoas te feriram. Ainda que a pessoa que te feriu seja o pastor aqui, ó. Porque eu também erro.
E posso errar feio com você. Então tá bom, no dia que eu errar com você, eu não posso ter misericórdia? Não existe misericórdia para a vida de um pastor? Não existe misericórdia para a vida de um líder? Porque quando você conhece o coração de quem caminha com você, você sabe discernir se a intenção é boa ou ruim. Porque errar todo mundo erra. Mas o problema é que muitas vezes medimos os outros por aquilo que nós teríamos coragem de fazer. E muitas vezes você transfere para outro lado o que você sabe que você seria capaz de fazer. Então toda pessoa que tem um pré-julgamento muito bem definido sobre algo, isso aí é uma trama. Isso aí foi criado, foi gerado, não sei o quê. Pode ter certeza, essa pessoa tem tendência a criar tramas para chegar onde quer. Mas quando nós somos filhos de Deus, e o nosso coração está guardado em Deus, então nós não vamos ter olhares de maldade, mas nós temos que ser prudentes como a serpente. Ou seja, a gente tem que ser águia, tem que ser esperto. Então existem julgamentos que não são julgamentos, são definições de pessoas que são experientes por conhecer pessoas. Você vive tanto com gente, cuida tanto de gente, pastoreia tanto, que quando começa uma história aqui, você fala, vai dar nisso, porque é experiência. Isso não é julgamento. O que eu estou condenando é o julgamento. Quem está aqui comigo diz amém? Quem está aqui comigo diga glória a Deus. Guarda teu coração. Não deposite o teu coração na mão de homens. O teu coração tem que estar em Deus. Mas confie em homens. Confie. Confie em homens. Porque Deus nos chamou para viver num ambiente de fé e confiança. Você precisa aprender a confiar nas pessoas. Você precisa voltar a acreditar nas pessoas. Você precisa voltar a acreditar em líderes e pastores. Porque todo mundo erra. E o nosso coração precisa ser um coração curado e sarado, para que nós possamos olhar ao redor e discernir o que Deus está fazendo, ou discernir o que não vem de Deus. Quem está aqui comigo diz amém? Então tomem cuidado, fiquem atentos. Mas como que eu vou descobrir o falso? Quando eu conheço a palavra da verdade. Você pode dizer glória a Deus? Teriam outros conselhos, mas eu vou parar nesse último agora, para a gente terminar e orar. Jesus poderia ensinar isso para a gente. Abra comigo, Lucas 6. Versículo de número 37. Quem achou diz amém. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês também não serão condenados. Mas agora vem o que você precisa ouvir. Perdoem, e vocês serão perdoados. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele. Perdoa, que tem perdão. Eu me lembro de Jesus. Pode vir o louvor, pode vir todo mundo. Eu me lembro de Jesus na cruz. Todas as vezes que eu falo de perdão, a imagem da cruz vem forte no meu coração. Por que a imagem da cruz vem forte no meu coração? Porque se você parar para observar, Jesus não fez nada de errado. Jesus, ele não traiu, ele não mentiu, ele não usou pessoas. Jesus era perfeito. Repete comigo, Jesus era perfeito. E quando Jesus está na cruz, ele olha para aquela multidão celebrando a sua morte. Porque eu não sei se você sabe, mas ver pessoas crucificadas era um símbolo de êxtase para o povo.
eles celebravam a morte de quem estava na cruz. Eu não vi no texto ou na Bíblia ninguém olhando para Jesus e falando: me perdoa. De fato você é o Filho de Deus. Só que quando Jesus estava na cruz, ele tem uma declaração que já me fez questionar muitas vezes o porquê que ele tomou essa atitude. Ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ninguém pediu perdão, mas Jesus perdoou. Aí você me pergunta, por quê? É porque nós temos a mania de achar que a pessoa que errou, ela detém todo o peso do seu erro. Então quando nós falamos: eu não vou perdoar, porque eu disse que não perdoaria, a pessoa que fez o que fez, às vezes vai viver a vida, esquece de tudo, arranja outra pessoa, faz de novo com outra pessoa, porque quem não se arrepende, repete. E o que vai acontecer? Quem não liberou o perdão, está preso. Vê a pessoa passando, o coração mexe. Entra no restaurante, viu a pessoa, sai. Porque enquanto ela acha que o outro é culpado e não perdoa, ela se blinda ao ponto de entrar numa prisão. E viver como prisioneira de algo que não fez. Jesus da cruz morreu. Só que ele precisava ressuscitar. E liberar o perdão. Talvez foi uma arma que Deus usou para que não houvesse nada que o impedisse de viver o sobrenatural logo mais na frente. Então Jesus não esperou alguém se arrepender. Ele mesmo liberou perdão. Eu perdoo vocês. Porque quando eu perdoo, eu me libero. Eu me liberto. Quem está aqui comigo diz amém. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, quando eu perdoo, eu não só dou a oportunidade da outra pessoa seguir e não errar, ou restaurar, ou recomeçar, ou fazer com que Deus seja glorificado num ambiente de morte, agora com vida, num ambiente de fim, agora com um recomeço. Quem está aqui comigo diz amém? Mas eu me libero, para que o meu coração não seja refém da minha dor. Eu me libero para viver a próxima etapa, a próxima estação, o próximo milagre. Então Jesus está nos ensinando algo. Perdoar não é uma opção para quem quer viver coisas extraordinárias em Deus. Por que podemos perdoar? Fomos perdoados. Tem aquela parábola, o rei está lá, um homem está devendo, e ele vai e implora ao rei para que o rei pudesse perdoar a sua dívida, e o rei perdoa a dívida. Quando ele sai do palácio, um escravo, um homem que o devia, pediu a mesma coisa para ele: me perdoa a dívida, e ele não perdoou a dívida. O rei ficou sabendo disso, e a consequência eu acho que você já sabe qual foi. Por que nós queremos tanto viver sendo perdoados e nós não temos a capacidade em Deus de perdoar? A essência do evangelho é o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos machucaram, que nos feriram, pessoas que fizeram coisas que doeu. Mas você pode olhar para essas pessoas hoje e perdoá-las. Pastor, e quando eu perdoar eu vou esquecer de tudo? Não, não vai. Você não vai esquecer de tudo.
Mas hoje, quando você lembra, dói. A graça do perdão é que você lembra sem dor. Você lembra do que aconteceu, mas aquilo não te dói. Você lembra do que aconteceu, mas aquilo não te corrói. Você lembra do que aconteceu, mas você está livre para viver, livre para recomeçar, livre para dizer, não só te perdoo, como aceito reconquistar, recomeçar, reconstruir. Quem está aqui comigo diz amém. Existem aqueles que perdoam e liberam, segue sua vida, mas você está perdoado. Mas existem aqueles que perdoam e dizem, eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. E não importa. O final da história é, onde há perdão, haverá milagres. Eu acho que você não entendeu. Onde há perdão, haverá milagres. Onde o ambiente é regido por perdão, aquele ambiente se torna um ambiente propício para que Deus faça coisas grandes, para que Deus faça coisas extraordinárias. E eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Tenha um coração disposto a perdoar. Se você errou, peça perdão. Se erraram com você, perdoe. Mas crie um ambiente onde Deus possa governar a tua vida. Crie um ambiente onde Deus pode governar a sua casa. Crie um ambiente onde as palavras do Senhor vai te sustentar. Para que iremos? Para onde iremos? Nós precisamos dEle. É Ele que nos dá força para perdoar. É Ele que nos dá capacidade para ter paz no meio da guerra. É Ele que faz blindar o nosso coração. É Ele quem abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar a sua vontade. Então nós precisamos dEle. E podemos dizer, para que iremos nós? Só o Senhor Jesus tem as palavras que podem me sustentar. Só o Senhor tem as palavras que podem me deixar de pé. Só o Senhor tem as palavras que vão me fazer viver milagres, viver coisas extraordinárias, viver coisas grandes. Se você está aqui comigo nessa manhã, dá um salto aí dessa cadeira e dá um